Não tenha dúvidas que o modus operandi do PT, ou seja, a sua forma de agir, é perseguindo opositores. Isso aí já ficou nítido para todos depois da fala do Lula, que disse que só vai sossegar depois que feder o Moro. Você sabe que a palavra não foi essa, mas é mais ou menos nesse lado aí. Um influenciador de esquerda uma vez me disse: olha, toma cuidado, porque embora Bolsonaro não saísse processando os seus opositores, o PT não é assim. Ele faz. E é verdade, é verdade. Inclusive eu tenho muito respeito a esse influenciador que me falou isso, me alertando para que eu tomasse cuidado nas falas. E é fato, a gente tem que ter. Mas por que eu estou falando isso? Porque Bolsonaro, mais uma vez, sentiu na pele essa possibilidade que o PT tem, ainda mais quando ele tem a máquina na mão, de perseguir, de mudar as regras para os opositores. Uma delas foi mudando as regras na recepção de Bolsonaro, impediu que as pessoas pudessem entrar no aeroporto, impediu que Bolsonaro pudesse ir até as pessoas. Tudo isso para trazer uma narrativa de que não tinha ninguém lá. Outra coisa que dessa vez eu falo que é até mais grave, que está relacionada à segurança do Bolsonaro. Esse aqui é o jornal Estado de Minas, tá? Bolsonaro acusa Lula, o governo, de negar carro blindado. Estão me dando um recado. É o que o Bolsonaro falou, que está recebendo um recado. Ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do PL, compartilhou a informação no encontro com o PL e teme pela sua segurança, depois do episódio entre PCC e Moro. Enfim, o Bolsonaro é um ex-presidente. Como ex-presidente, ele deveria ter o mesmo direito, os mesmos direitos que Lula teve enquanto ex-presidente, que Fernando Henrique, Itamar, entre os outros, Temer, que ia ter direito à segurança e carro blindado. Lula retirou. A acusação de Bolsonaro é que Lula retirou o direito a carro blindado, entregou 2 carros velhos, porque ele tem direito a carros, né? Entregou 2 carros velhos e não blindados. Olhando o histórico, as acusações sobre Moro, PCC, é lógico que Bolsonaro é um cara muito visado, o Adélio que o diga, né? E sem um carro blindado, é lógico que ele está à mercê, está aberto a que qualquer coisa lhe aconteça. O Adalex Góes, que é um jornalista, ele postou o seguinte em suas redes sociais: vamos fazer um exercício de lógica bem simples. Os chefões das 2 maiores facções de drogas do Brasil agora estão mais acessíveis graças ao notório saber do Flávio Dino, que os transferiu para presídios para proteger a sociedade. Ele foi irônico nessas falas. Então, o PCC articula a morte de autoridades, entre elas um desafeto público do Lula, que é o Sérgio Moro, revelado pela própria PF, e que é desafeto revelado pelo próprio Lula. Jair Bolsonaro retorna ao Brasil e, bingo, retira uns 2 carros blindados do presidente. Tudo isso, porém, é sempre em nome da democracia e para proteger as instituições da ameaça a Bolsonaro. Aqui ele traz um ponto interessante que é a inversão dos valores, ou seja, Bolsonaro que é sempre a ameaça, não é o PCC, não é o crime organizado, mas é Bolsonaro que é a ameaça. Então, assim, ele traz isso e mostra. Aqui ele deduz um plano para enfraquecer a segurança de Bolsonaro, tirando dele carros blindados. O Heinz, que é senador da República, Luiz Carlos Heinz, também postou em suas redes sociais, no seu Instagram, tá? Diante do cenário de polarização e das descobertas da Polícia Federal, entendo que retirar do ex-presidente Bolsonaro os carros blindados cedidos até a última segunda-feira soa como perseguição e só acirra os ânimos. Bom senso nunca é demais. Então isso aqui é um senador da República dizendo, não sou eu que estou dizendo, tá? Que isso só acirra os ânimos e soa como perseguição. Mas o que você tem que entender? Bolsonaro ainda tem um apoio muito grande do povo. E a resposta veio, o jornal Metrópolis publicou e o Mário Frias repostou essa publicação. Colocou aqui, capitão do povo, Metrópolis,
diz o seguinte: empresas se oferecem a Bolsonaro após retiradas de blindado. Ou seja, as empresas ofereceram blindados para o Bolsonaro. A iniciativa privada ofereceu para ele. Até a última segunda-feira, Jair Bolsonaro podia contar com 2 carros blindados em Brasília. Por decisão de Lula, esses veículos foram substituídos por outros velhos e sem blindagem. Amanhã, 31 de março, ou no caso hoje, né, Jair Bolsonaro devolverá esses automóveis à presidência. Não adianta, o povo jamais abandonará Bolsonaro. Então ele deixa o recado aqui. Mas não se basta de empresas só oferecerem carros a Bolsonaro. Empresas de blindagem disputam a tapa para doar carros blindados a Bolsonaro. Vão falar que são o que agora? Isso é propina também? O que vão falar? Das empresas estão disputando para ver qual a empresa que vai doar um carro a Bolsonaro. Vocês entendem a repercussão que tudo isso tem? O reflexo do apoio popular que Bolsonaro ainda tem? Eles estão tentando desconstruir isso o tempo todo. Que Bolsonaro não tem mais articulação, que não tem mais apoio popular. Mentira. Principalmente depois das últimas ações do PT, depois do desastre PT na presidência, Bolsonaro vem ganhando cada vez mais força. O que tem de pessoa já arrependida, inclusive de público e notório conhecimento na mídia, que pessoas de grande escalão, estão pulando do barco e já falando, fiz o L e me arrependi. Um exemplo, Paulo Coelho, que é o mais notório, que foi por último aí, que trouxe essa informação. Olha só o que o dono da Rede TV falou, já que a gente está falando de narrativas. Olha o que ele falou sobre a questão do Nicolas Ferreira, para você ver o tanto que a mídia ela é manipuladora, o tanto que o esquema do sistema atual que está aí ele é manipulador. Olha só o que o Marcelo de Carvalho falou. Triplamente lamentável. Lamentável o chulo no Congresso, ou seja, aquela atuação chula que aconteceu no Congresso. Lamentável a covardia desse que se meteu e finge desconhecer a história. E lamentável, principalmente, essa matéria. Quando é inimigo da Folha, ataque, calúnia e difamação, vira apelido. Lixo de imprensa. É o dono da Rede TV chamando o Estadão, a Folha, perdão, de lixo de imprensa. Por quê? Porque aqui ele faz uma matéria sobre o Felipe Neto, que é o influenciador digital, e o Nicolas Ferreira, esse você já conhece. Por que Felipe Neto apelidou o Nicolas Ferreira de chupetinha? Se fosse alguém de direita chamando o outro de chupetinha, era homofóbico, pedido de prisão, pedido de cassação de mandato e tudo mais. Como é alguém da esquerda, lacradora, chamando o Nicolas de chupetinha, é um apelidinho carinhoso. Então, concordo plenamente com o Marcelo Carvalho, que realmente demonstra a sua indignação chamando isso de lixo de imprensa. Porque a imprensa tem que ser imparcial. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Agora eu vou partir para outro tema com você, eu vou falar de outro assunto aqui. Muitas pessoas me perguntam, doutor Sandro, por que você não apoia o governo Lula? Por que você realmente agora começou a bater com mais veemência no governo Lula? Principalmente você que é um cara que entende de economia, é um cara que está terminando o mestrado agora nesse segmento aí de comércio internacional, na Universidade de Miami. Por que você não dá apoio ao Lula? Porque eu não quero que o meu Brasil vá para o buraco. Olha essa matéria do Estadão. Contas do governo têm rombo de 41 bilhões em fevereiro. Pior resultado da série histórica. A matéria foi publicada ontem. As contas do governo registraram rombo de 41 bilhões em fevereiro. O pior resultado da série histórica, com início em 1997. Você tem noção que desde 1997, esse foi o pior rombo histórico, o governo que mais gastou, que arrebentou dinheiro, que deixou o brasileiro mais pobre num mês de fevereiro?
Tem noção disso? Aí dizem que quem deixou uma herança maldita, um histórico maldito, foi Bolsonaro e Guedes. Não, de forma alguma. Tá, não vamos ser aqui também levianos, tá? Vamos entender isso aqui. O mês de fevereiro, ele sempre é deficitário. Por quê? Porque geralmente o brasileiro não consegue nem pagar os seus impostos. Cara, o brasileiro custa pagar seus impostos. Então, via de regra, ele atrasa essa porcaria que ele tem que pagar para sustentar essa trupe que nós bancamos lá em Brasília. Você sabe. O grande problema disso tudo, geralmente entra-se o mês de fevereiro em déficit mesmo. Para você ter noção, o ano passado, 2022, que foi um ano deficitário, foi 21, ou seja, metade do que o governo Lula já gastou. Ou seja, metade, e a previsão não é melhorar muito. Então, quando eu entro num governo que logo ao assumir faz um rombo histórico nas contas públicas, pior do que desde 1997, como é que eu posso apoiar? Não tem como. E o pior? Vamos entender. Quando eu vejo, e assim, eu acho o cúmulo do absurdo, quando eu vejo alguém defendendo, mas Lula é inocente, Lula sempre foi inocente, Moura que é o ladrão, o juiz ladrão. Eu penso seriamente se essa pessoa tem a sanidade mental correta. Se essa pessoa tá apta a poder proferir realmente isso com uma certa convicção. E o duro é que eu vejo até advogados falarem isso. Porque você vai ver uma coisa, e eu vou explicar para você agora com essa matéria aqui que eu vou trazer para vocês do Deltan Dallagnol. Vamos lá. Teve a Lava Jato. A Lava Jato começou a investigar políticos corruptos. Tá? Ela não perseguiu políticos, ela perseguiu corruptos. E políticos, via de regra, estavam envolvidos com essa corrupção. Lá, muitos fizeram inclusive acordos assumindo a corrupção e se comprometendo a pagar tudo aquilo que eles pegaram. Ou seja, ganharam financiamento. Eles roubaram do governo. Do que se descobriu, não, agora você devolve. Então eles vão devolvendo parcelado, tá? Para você ver como as coisas são. Agora, preste atenção no que o Deltan Dallagnol trouxe agora para a gente. O que você sentiria ou pensaria em uma frase se descobrisse que partidos aliados de Lula, o PSOL, PCdoB e Solidariedade, querem impedir que as empreiteiras que fizeram acordos na Lava Jato devolvam o dinheiro de corrupção desviado dos cofres públicos? E está aqui a matéria aqui do blog do Fausto Macedo, que o Deltan Dallagnol publicou, que é: partidos aliados de Lula pedem ao STF que suspenda pagamentos de multas de acordos de leniências de empresas da Lava Jato. Pois é isso. Então, assim, você acha justo que essas pessoas que assumiram que roubaram, fizeram acordos para pagar aquilo que roubaram, agora não precisem pagar o dinheiro que é do povo brasileiro? Então, quando você vê alguém na marca de hospital faltando dinheiro para bancar aquilo, chama o Bolsonaro de genocida. Quando você vê alguém falando que não se fazem copas com hospitais, chama o Bolsonaro de genocida. Quando você vê anúncios de que o rombo foi gigantesco fiscal, e aí? Então não dá pra gente assim passar pano em cima de tudo isso como se fosse algo normal, porque não é. Não é. Então, a gente sabe a importância que teve a Lava Jato. Eu sou lavajatista mesmo. Eu acho que a Lava Jato foi um símbolo do combate à corrupção. Eu acho que a Lava Jato foi um divisor de águas no Brasil. O problema é que os jogadores do sistema são fortes e sentiram que a Lava Jato, que pegou outros corruptos, poderiam chegar até eles. E isso foi grave, tá? Eu sou totalmente a favor da Lava Jato e acho uma lástima o que aconteceu.
Vamos falar agora de projeção de eleição? Vamos lá? A gente sabe que as eleições municipais são importantíssimas. Muita gente não dá atenção, a devida atenção que isso merece, mas está errado. É importante demais, demais as eleições de 2024 para prefeito. E uma das principais, São Paulo. E por que eu digo isso? São Paulo capital, cidade. Porque Boulos está na frente. Seguido de Datena. Você tem noção do perigo que é isso para a cidade? Você está vendo a gestão Lula. Boulos é o novo Lula. Pois é. Ricardo Salles agora, enfim, aparece como um nome provável, tá? Durante uma entrevista no Morning Show da Jovem Pan, o Bolsonaro falou sobre essa possibilidade de Ricardo Salles. E olha só, algo muito interessante que ele falou. Você vai ouvir aqui e eu vou tecer o comentário para você. Deixa eu só recolocar aqui que eu coloquei sem som. É assim mesmo, eu vou fazer, nem corte eu faço, tá? Bora lá. Prefeitura de São Paulo, o senhor prefere quem? Eduardo Bolsonaro ou Ricardo Salles na disputa da prefeitura? Olha, eu vejo que o Ricardo Salles é mais experiente, mais vivido para isso. É o terceiro maior orçamento do Brasil, é uma cidade grande, né? Seus problemas, e o Ricardo Salles conhece muito mais do que o Eduardo. Não estou descartando o Eduardo, não, mas acredito que o Eduardo tem que pagar Então, presidente... Tem que ficar mais um tempo no legislativo ainda para disputar um cargo no executivo. Então, você viu aqui que Bolsonaro descartou o Eduardo Bolsonaro para colocar Salles, não está descartando por completo, mas colocar Salles na corrida presidencial. O fato é que o Bolsonaro tem que decidir rápido. A corrida já começou. E ter a capital São Paulo é importantíssimo. Eu acho que qualquer nome que Bolsonaro falar é ele, ganha. Por quê? Tarcísio. É só você olhar Tarcísio. O reflexo é Tarcísio. Até porque Tarcísio vai apontar o dedo para o mesmo que Bolsonaro apontar. Aí, meu amigo, com o dedo de Tarcísio e Bolsonaro, até eu ganho a prefeitura de São Paulo. Tem noção? Eu não sou conhecido por ninguém. Então, o grande ponto é esse. Eles têm que definir para começar a trabalhar. Mas assim, Ricardo Salles pode sim ser um importante nome para a Prefeitura de São Paulo. Agora um comentário aqui eu achei interessante. Do Dani Matos, tá? Líder não puxa palha nem pro filho. É assim que tem que ser. E concordo. Gostei da postura do Bolsonaro aqui em relação a essa pauta. Pessoal, estamos chegando aqui a 18 minutos de vídeo, né? Vocês sabem que eu não gosto de fazer o vídeo extenso. Sempre vem aquele para reclamar que não, tá grande, eu não tenho tempo a perder. Vocês sabem disso. Mas eu ainda vou falar mais de uma última pauta aqui para vocês. Vamos lá. Exclusivo. Marcos Duval admite que tramou para blindar Bolsonaro de Moraes. Marcos Duval, pessoal. Esse que é um homem polêmico, mas é guerreiro. Tem peito para enfrentar o negócio. Isso eu não vou discutir, tá? Segundo o Igor Gadelha, aqui do jornal Metrópolis, ele estava falando para um apoiador que não, eu nunca teve plano de golpe nenhum. Na verdade, eu sabia que o Moraes queria prender o Bolsonaro e eu acabei por marcar as reuniões de forma que Alexandre de Moraes ficasse suspeito e afastasse ele do caso Bolsonaro. O fato é que essa fala em relação a Marcos Duval, que Marcos Duval fez e que foi anunciado aqui pelo Metrópolis, pode trazer dor de cabeça. Lembra o que eu falei no primeiro conteúdo, na primeira matéria de hoje sobre os blindados? Qual que é uma prática, um modus operandi do PT, que é a perseguição? Pois é, o Marcos Duval já cutucou a onça com vara curta e cutucou o Dino. Agora o Kim Kataguiri, que também é deputado federal, o Marcos Duval é senador, também cutucou o Dino. Ou seja, tem mais gente cutucando o Dino.
Mas assim, o Marcos Duval já está na mira, não é de hoje não, tá? Ele já está na mira e talvez essa fala pode vir a dar algum problema para ele, tá? Pode vir a dar algum problema para ele. Mas o fato é que é o seguinte, não tinha poder, acho que até a própria fala do Moraes já minimizou isso, não, isso não tinha o poder de me afastar de nada, o que torna um crime impossível, se for o caso de uma armação aqui. Então assim, se houvesse coerência no direito brasileiro, aí estava tranquilo, mas o problema é que não tem. E por não ter, eu falo que isso aqui pode ter uma perseguição a Marcos Duval. Mas ele tem peito para encarar, tem coragem para encarar, e pelo que eu percebi, não vai se intimidar por isso não. Tá certo? Pessoal, vamos lá, 20 minutos de vídeo. Quero te agradecer demais por ter ficado até o final. Se gostou do conteúdo, é importante seu feedback, tá? Fala aí, não, fiquei até o final e eu gostei dos conteúdos que você traz. Agora, se não gostou também é importante. Tá? Assim eu aprendo mais, eu evoluo e corrijo os meus erros. Afinal, eu faço isso aqui para você todo dia, desde de quando a gente começou aqui, todo dia tem vídeo, a gente vem trazendo vídeo para vocês. É uma dedicação que eu tenho com o canal. Então, coloca no comentário aí a forma que você está vislumbrando, se está gostando ou não, que é sempre importante para mim o seu feedback, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. E que esse final de semana seu seja muito abençoado, seja repleto de bênçãos. E amanhã eu tô aqui, ó, o compromisso da gente acordar finalzão de semana cedo, às 9 horas, para poder estar gravando conteúdo aqui para vocês. Tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.